Figura política. Você sempre quis ser uma figura política? Da onde surgiu isso? Olha, por incrível que pareça, não, né? Na verdade, eu nunca pensei em ser político na minha vida inteira, assim. Eu já tinha pensado em ser muita coisa. Ser professor, motorista de ônibus, médico, mas nunca político. Isso começou a surgir na minha vida, principalmente em 2015, né? Foi na época que a gente começou a organizar os protestos pelo impeachment da então presidente Dilma. E aí, pela primeira vez, eu comecei a me engajar, participei de uma manifestação também, e me tornei conhecido por conta disso. E aí eu diria que foi um processo mais ou menos natural, porque eu fui conhecendo políticos nesse processo, fui vendo como as coisas aconteciam, principalmente em Brasília, e aí eu comecei a ver que muitos dos caras que estavam ali não tinham, assim, absolutamente nenhum interesse em mudar a vida das pessoas, ou tinham um ideal, né, um ideal de país, qualquer coisa do gênero, e por conta da falta de ter pessoas assim, na época eu participava do MBL, né? A gente decidiu então que deveríamos nos candidatar e entrar para a política e não só ficar reclamando, mas fazer acontecer mesmo, né? Mas não teve um lance assim que sua candidatura foi meio que fora da curva do que geralmente acontece? Porque quando geralmente um vereador é eleito, porque ali no bairro dele ele é uma figura importante, ele começa a fazer serviços sociais dentro daquele bairro, começa a se tornar conhecido, né? É verdade. E aí se candidata e vence. Você meio que começou a fazer vídeo pra internet, até então não tinha sido eleito nenhum político da internet direto, né? Como é que foi essa candidatura? Até então os únicos casos assim semelhantes que tinham acontecido eram geralmente de artistas, né, que eram conhecidos por conta de, sei lá, de serem cantores, atores, qualquer coisa do gênero, mas para vereador mesmo, a regra era as pessoas votarem no sujeito do bairro, que tinha um histórico no bairro, que, enfim, asfaltava as ruas, ou era um líder comunitário, qualquer coisa do gênero. Tanto é que na época, isso foi em 2016, né, a minha primeira eleição, eu, sinceramente, eu não achava que eu ia ganhar. Foi uma coisa meio que um teste, assim. Vamos ver como é que funciona uma campanha para vereador feita somente na internet, somente com vídeos, e colocando seus posicionamentos políticos. Tanto é que a minha campanha, ela... Só no final dela, assim, eu diria nas 2 últimas semanas ali em 2016, que eu comecei a achar que eu realmente teria condições de ganhar, porque eu comecei a ir pra rua, e na rua eu encontrei pessoalmente várias pessoas dizendo: caramba, você é o Fernando Holliday, tem meu voto e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a distribuir um pouquinho de panfletos, né, e comecei a ver que tava tendo um retorno muito grande. Ali eu percebi que ia dar realmente para ser eleito. Mas tanto é que depois que eu entrei na Câmara, muitos vereadores demoraram meses para entender qual que era a minha base eleitoral, né, entre aspas. Você tinha quantos anos? Eu tinha, na época, 20 anos. 20 anos, novo pra caramba. Caramba. Você lembra com quantos votos você foi eleito? Foi com 48 mil votos. Putz, grila. Caraca, é muita gente, né? É muita gente. Realmente. É muita Aí gente. você falou, tá, eu só testei e ganhei aqui. Pois é. Eu levei um susto na hora. Tanto é que minha mãe, ela tinha brigado comigo porque eu tinha me candidatado. Na verdade, ela tinha brigado comigo desde que eu tinha entrado para as manifestações e organizar tudo aquilo. Ela Por ficava enchendo meu discordar, saco. mas por medo de mãe. Não, porque ela achava que eu não ia ganhar, óbvio, e porque eu devia ter um emprego. Afinal de contas, eu morava ainda na periferia de São Paulo, né? E ela ficava enchendo meu saco: você tem que pegar o emprego ali era um atendente de supermercado perto ali de casa e largar de mão esse negócio de política que nunca vai dar certo, isso e tal. E ficava insistindo muito, e aí toda a minha família, meus tios e primos e todo mundo: sai disso, menino, vai arranjar um emprego, não sei o quê. Então, quando eu fui eleito, foi um negócio, assim, inacreditável. Todo mundo ficou chocado. Teve gente, inclusive, boa parte da minha família é do interior da Bahia, né? Então, a gente ligou pra contar, aí eles acharam que era piada. Falaram: tá bom, tá, sei como é que é. E aí no outro dia, quando saiu no jornal o nome dos eleitos, e aí a gente mandou por WhatsApp a foto tal do jornal, saiu matéria, aí eles começaram realmente a Caramba, eles não acreditaram mesmo. Não acreditaram, foram acreditar no outro dia. Foi inacreditável. Mas o que você fazia antes, então? Antes eu era recepcionista de um cursinho pré-vestibular, aí eu deixei o emprego pra organizar as manifestações, né? Aí minha mãe ficou pé da vida, né?